Artigo SCP-701. Classe de objeto. Euclídeo. Nome de objeto. A tragédia de um rei enforcado. Procedimentos especiais de contenção. Todos os materiais relacionados a SCP-701 devem ser mantidos em um arquivo ou com tripla trava no storage site. Atualmente, estes itens consistem em as duas cópias existentes do quarto de 1640, 27 cópias da edição de bolso de 1965, 10 cópias de uma impressão de capa dura de 1971, 21 disquetes consistindo em dados aprendidos de ataques em uma fita cassete de vídeo de SVHS e designada SCP-701-1900-A. É uma faca de aço ou de origem desconhecida, designada SCP-701-1900-B. Em um momento, nenhum desses itens deve ser removido da sala. O acesso à área deve ser fortemente monitorado. Absolutamente nenhum pessoal deve ter acesso ao arquivo sem a permissão expressa e pessoal dos doutores. LRJ. Descrição: SCP-701, a tragédia do enforcado, uma tragédia da vingança da era Halloween em 5 atos. As performances da peça estão associadas a comportamentos psicóticos e suicidas repentinos entre observadores e participantes, bem como a manifestação de uma figura misteriosa, classificada como SCP-701-1. As estimativas históricas colocam o número de vidas reivindicadas pela peça entre nos últimos 300 anos. Nossa, realmente muito pouco tempo, sabe? Pouquíssimo. Só 300 fucking anos. Performances da tragédia de O Enforcado nem sempre terminam com um surto. Nas performances algo de errado não está certo nessa tradução. Registradas apenas 36,76%. Terminou em eventos SCP-701. De acordo com registros investigações históricas, esses surtos geralmente seguem o mesmo padrão. 1 a 1 semana, 7 a 14 dias. Antes do evento. Durante o período de ensaio, os membros do elenco começarão a se afastar espontaneamente do texto publicado ou da peça, em vez de improvisação ou gafes associadas a sair do roteiro. Estes desvios serão ordenados a consistentes, como se os atores estivessem trabalhando em uma nova versão do roteiro. A equipe do elenco e a produção parecerá não ter conhecimento de nenhuma mudança, hein? Se isso for levado ao conhecimento deles, declarará que a peça decorreu dessa maneira desde o início. O evento... Vamos lá. 2 a 3 horas antes do evento. O surto geralmente ocorre durante a noite da abertura, ou então na produção com o maior número de participantes planejados. Geralmente ocorrendo na primeira semana após a abertura da peça. 1 a 2 horas antes do evento. SCP-701-1 começa a aparecer no palco na cena final do ato 1, geralmente em segundo plano ou ao lado da ação principal. Pode parecer que entra ou sai da área do palco, mas parece nunca entrar na área de bastidores ou fora do palco. Simplesmente desaparece quando não está no palco. Um evento não parece notar ou comentar em SCP-701-1, pelo menos a princípio. O evento SCP-701-1 aparece totalmente no palco durante a cena do banquete no ato V. Aqui, ele será incorporado à ação da peça como o enforcado. O elenco se mata ou se suicida, às vezes usando itens que parecem aparecer espontaneamente no palco. Os tumultos surgem na plateia.
Os pecadores atacam aleatoriamente qualquer pessoa à sua frente, independentemente do relacionamento anterior. Após o evento, se algum membro da plateia sobreviver, o surto inicial poderá sair do espaço para apresentações. Caso continuará se envolvendo em violência aleatória ou oportunista, as vítimas geralmente requerem sedação ou restrição. Nesse cenário, a personalidade normal começa retornar aproximadamente 24 horas após o evento. As vítimas sobreviventes geralmente exibem sinais consistentes como uma experiência traumática. Alguns não terão lembrança do evento. Outros podem ficar permanentemente em coma ou psicóticos. Para um estudo de caso típico de um surto, consulte o relatório de incidentes SCP-701-1900-1-1. E lá vamos nós. Traduz. Relatório de incidente SCP-701-1900-1. SCP envolvido. SCP-701. Data. De 1900. Local. Relatório elaborado pelos doutores. O conteúdo de SCP-701-1900-A. SCP-701-19 e 1900. Não, pera. A. Uma fita cassete de vídeo SVHS e de 1800 mm e X 103 mm X 25 mm. Recuperada por investigadores do acidente. Uma performance desse SCP-701 em escola secundária em. A fita foi encontrada em uma câmera de vídeo destruída, que aparentemente estava gravando o desempenho de um ponto de vista privilegiado na plateia. É o único registro sobrevivente do evento. Consulte os arquivos SCP-701 para a transição completa da gravação, para comparar os desvios identificados durante o evento SCP-701 com um gráfico real do texto publicado. Consulte o documento. O SCP-701 o 1640-B-1. Não, mas eu sei qual é a cor da minha. Eu sei qual é. Que eu gravei Documento SCP-701 o 1640-B-1. A seguir é apresentar um resumo do texto publicado A Tragédia do Rei Enforcado, classificado em SCP-701. Preparado pelo Dr. A partir de uma cópia de quarto de 1640, sob custódia da Fundação Dramatis Personae Gonzalo, o rei de Trinco. Isabela, rainha do Trinco, ex-esposa de Sforza, o rei assassinado, agora casado com Gonzalo. Antônio, um nobre menor. Francisco, servo de Antônio, o duque de Sortino. Ainda, filha do duque Pretúcio, um nobre e senhor aliado de Gonzalo. Odovico, um servo de Gonzalo. Cornari, um padre. Beatriz, uma serva da rainha. Um cortesano. Um guardsman do palácio, o embaixador de Milão, o embaixador de Florença, o embaixador de Lagada. Deixa eu ver. Nenhum link. Nenhum link. Vamos lá. Local. A peça se passa no reino de Trinco. Provavelmente um erro de ortografia da Trinácria. Outro nome da Assísua. Na capital, Cerco.
outro nome da cidade de Siracusa. Quando a peça começa a esforça, o rei de Trinco morreu, supostamente por causas naturais. Quando se retirava da corte, a nobreza de Trinco se reúne na capital para a coroação do novo rei. O irmão mais novo, Desforza Gonzalo, que também se casou com a rainha Desforza Isabela. Apesar das referências do texto às cidades-estado, os italianos contemporâneos, como Florença e Milão, grande parte do cenário da peça é obviamente para pura fantasia. Nunca houve reis da Sicília comparáveis a Gonzalo de Sforza, e a capital do histórico reino da Sicília era Palermo, não Siracusa. O autor pode ter escolhido mudar os eventos da peça para Siracusa, devido à associação histórica da cidade com a tirania. Também não há registro de nenhum país ou lugar conhecido como Alagada, um estado misterioso, mas aparentemente poderoso, que desempenha um papel significativo na trama. Pode ser uma referência a um dos estados muçulmanos da costa do Mediterrâneo, como Tunis ou Argel. E a Alagada já apareceu em um SCP antes. Provavelmente você não se lembrou. Quer dizer, se você acompanha, você lembrou com certeza. Mas se você não acompanha, sim, já apareceu. Eu não vou dizer onde, porque eu não lembro. Mas vamos dar trama. A tragédia do enforcado tem uma semelhança marcante com muitas peças anteriores do mesmo gênero, incluindo o Hamlet da Shakespeare e dos Andrônicos. De fato, investigações anteriores sobre eventos de SCP-701 notaram que a tragédia do rei enforcado era frequentemente escolhida para a produção como uma alternativa menos violenta às duas peças mencionadas. Os dois assassinos do texto SCP-701 podem ser interpretados como ocorrendo fora do palco. E a implicação do canibalismo no ato 3 pode ser facilmente cortada do script. Ato 1. A peça começa durante a coroação do Gonzalo. Gonzalo abre com um brinde à nobreza reunida. E depois parte do palco. Bebada com vinho. Isabela confessa a alguns dos cortesãos deixados no palco que Sforza não morreu enquanto dormia, como relatado. Em vez disso, durante um retiro no campo, Sforza recebeu uma poção para dormir de Isabela, depois assassinados por Gonzalo e seus apoiadores, como demonstração final de respeito. Os conspiradores enforcaram ele como um criminoso comum e uma árvore. Isabel continuou proclamando que Antônio, um nobre menor que visita a corte do rei pela primeira vez, é na verdade o filho dela e de Sforza, e o legítimo herdeiro do trono. Isabel cai e é levada ao palco por seus servos. Francisco pergunta a Antônio se ele acredita na história da rainha. Antônio esclarece a situação e sai. De volta ao alojamento, aos alojamentos alugados de Antônio, Francisco tenta negociar com uma cortesã. Antônio entra no palco, claramente em choque. Ele relata que, quando estava fora do palco, ele viu o fantasma de Sforza, que confirmou a paternidade de Antônio e a descrição de sua morte pela rainha. Ato 2. Gonzalo. Depois de saber da confusão de Isabela com seus colegas conspiradores, o Lodovico confirma que pelo menos 3 pessoas testemunharam o colapso da rainha: o Duque de Sortino, sua filha linda e um padre chamado o Cornari, com um grande par de chifres de 5 metros. Essa parte foi brincadeira. Gonzalo imediatamente começa a planejar o assassinato ou a captura dos 3, a fim de encobrir a verdade.
Eu e ordeno que Isabela seja trancada em um convento com a história contada que a rainha está louca. Isabela, estranhamente, demente, aceita o julgamento de Gonzalo. O usurpador então sai, tendo uma consulta com o embaixador de Alagada. De volta aos seus alojamentos, Francisco traz notícias de Antônio sobre a prisão da rainha. Juntos, eles começam a planejar a sua vingança. Ato 3. Petrúcio e Gonzalo convidam Sortino para jantar. Eles o matam e ordenam que o palácio cozinhe para preparar o cadáver com um ensopado. Gonzalo ordena que a Linda, que testemunhou o assassinato, seja trancada no convento. Antônio finge insanidade para ganhar acesso ao convento. Avisada da vinda de Antônio, Isabel e sua serva leal, Beatriz, se preparam para matá-lo, usando um rascunho de veneno. Antônio vê através de seu plano e força Isabela e beber o veneno, matando-a. Enquanto isso, Francisco se perde dentro do convento e acaba libertando a Linda de seu celular por acidente. Ato 4. No palácio, Gonzalo relata a Lodovico que ele, em troca de um tributo não declarado, obteve um veneno poderoso e sem gosto de embaixador de Alagada. Gonzalo planeja envenenar o ensopado feito com o cadáver do duque e de Sortino e alimentar o tribunal, garantindo assim a supressão da verdade. Lodovico sai do palco para executar o plano do usurpador. Gonzalo, então, tem um breve momento de consciência. Em um soliloquio, ele descreve o arrependimento que sente por seus pecados, mas não deixa de se desviar do caminho que traçou. Enquanto isso, Francisco o apresenta a Linda e Antônio, todos os três tendo escapado do convento. A Linda descreve o assassinato de seu pai em termos terríveis, na verdade. Antônio promete se casar com ela e torná-la rainha, assim que sua vingança for concluída. Ele então sai para obter uma lâmina com a qual ele planeja matar Gonzalo. Ao interlúdio, entre uma guarda do palácio e Cornari, um padre bufão. Não podia faltar essa piada. No final da cena, Lodovico entra e pede ao cara com um grande par de chifre Cornari que o siga. O padre não é visto no palco novamente. Bom, esse último ato, que é o ato 5, Garela. Este ato vai ser especial, não vai ser o que for. Sabe aquele cara lá que fez a voz do doutor? No vídeo do SCP-1440? Pois é. Ele vai fazer este ato 5. Bem, de qualquer forma. E lá vamos nós! Vai ter que parar de gravar. Ah, sim. Créditos ao JK. Os convidados chegam ao banquete de Gonzalo. Gonzalo mais uma vez oferece um brinde, dessa vez aos embaixadores das nações estrangeiras que estão presentes. A refeição é servida. No entanto, antes que comece, Antônio entra trazendo uma confissão assinada que obteve de Perúcio, fora do palco, que inclui os detalhes do assassinato de Senhor Foreza e a prova da linhagem de Antônio Gonzalo. Foreza tá certo. E deposto por cortesão indignado. Em vez de matá-lo, no entanto, Antônio decide poupá-lo e o usurpador e deixá-lo aceitar o exílio em um mosteiro. Então as ordens que o Francisco começa a fazer os planos para o seu casamento com a Linda e termina com uma dança ensinada pelos cortesões. Esse foi o ato 5 dublado por eles mesmo. O JK. De qualquer jeito, vamos continuar. Bem, 2 anos depois. Vai, sinto caramba. 500 mil de anos depois.
Não. Aí, foi. Olha, pra gente terminar a série do SCP-001, foi o SPC-001. Eu não falei errado, foi certo. Vamos continuar. O relatório de incidente e SCP-701. 1908. Traço 1. SCP envolvido. Blá blá blá. 00000. A fita começa. 3 minutos e 10. Não, meia-noite, 3 minutos e 10. As luzes da casa se apagam. Meia-noite e 5 minutos e 12. Cortina sobe. A peça começa como publicado no discurso de coroação de Gonzalo. 10h21. Um possível avistamento de SCP-701-1 frente aos delírios de Isabela. Uma sombra anormal que não pertence e um dos membros do elenco aparece ao longo da parede traseira no set. Meia-noite 10h24. A sombra desaparece. Meia-noite 23h15. Primeiro, desde um texto, em vez do diálogo, entre Francisco e a cortesã, a cortina cai e volta ao palco. Antônio entra do palco à direita. Meia-noite 23h24. Primeira observação direta desse SCP-701-1. A sombra de uma figura parece aparecer na parede e dos fundos do palco à direita. Antônio para no lugar e age surpreso. A sombra desaparece. Antônio começa longo soliloquio, inconfirmado que agora acredito na história de Isabela. O Dr. J. Observa que, embora esse soliloquio esteja no estilo do resto da peça, parece um diálogo considera Caroline. O discurso de Antônio nesta cena não existe e no texto original. Meia-noite 24h12. Gotas de cortina. 24h51. Cortina sobe sobre Francisco e a cortesã. Antônio retorna. A peça continua como roteirizada. Meia-noite 31h14. Primeira observação direta desse SCP-701-1. Ele entra e fica na beira do palco, deixando no final do ato 2. Cena 1. Meia-noite 32h17. Um diálogo de Gonzalo termina, conforme o roteiro, com a menção de uma consulta com o embaixador de Alagada. Ele sai, palco deixado. SCP-701-1 para se retirar e seguiu, enquanto as luzes se apagam. Espero que o membros não esteja apagado para nenhum monstro não pegar. Piada aí com que tem um filme quando as luzes se apagam. Meia-noite 38h13. Segunda visão de SCP-701-1. Durante Ota 3. Cena 1. Aparece na beira do palco. Quando Gonzalo Petrúcio assassina não Sortino. A cena termina com Gonzalo ordenando que seus cozinheiros preparem o cadáver como um ensopado. Os scripts recuperados da cena indicam que a sessão foi cortada no ensaio. Meia-noite. Terceira visão desse SCP-701-1. Aparece perto do palco esquerdo quando Antônio mata Isabela. 1h09h12. Quando quarta observação. SCP-701-1 entra com Gonzalo no início do ato IV, ou seja, 4. Cena 1. E o segue por toda a cena. A cena também contém 2 momentos principais. Primeiro, Gonzalo parece concordar com a SCP-701-1 quando menciona o embaixador Alagada. Esta é a primeira vez que um membro do elenco pode indicar a presença da SCP-701-1. Segundo, a cena termina com um desvio de texto. Termina com enquanto o discurso é escrito no final do ato 4, a cena 1 de igualdade moral. Gonzalo aqui parece mais preocupado que seu tributo seja suficiente para o embaixador. As luzes se apagam. Vixe, o bicho vai me pegar aqui. 1h, 21 minutos e 15 segundos. Quinta vista. SCP-701-1 entra no palco. Deixa a no final do ato.
em 4. Cena 2. Quando Antônio sai para garantir uma lâmina para seu golpe. Em vez de sair, Antônio para na frente da SCP-701-1, que ele entrega uma adaga longa. Acredita-se que seja a primeira aparição do item classificado SCP-701-1900-B. Observe que e não há menção ao item na vista de acessórios ou aos outros registros mantidos pela produção. SCP-701-1 e Antônio saem juntos do palco. Ok, tá certo. Muito normal, cara. 1h, 32 minutos, 41 segundos. Esta observação. SCP-701-1 aparece no palco à esquerda quando Cornari e Ludovico saem. 1h, 35 minutos, 10 segundos. As luzes acendem. Ato 5, cena 1. A cena do banquete. Começa como roteiro certo. 1h, 40 minutos, 52 segundos. Antônio entra, carregando um pedaço de pergaminho. Aqui os desvios textuais começam a sério. Em vez de o pergaminho ser a confissão de Petrúcio, o escrito errado pelo Google como roteiro, Antônio o descreve como uma fatura do embaixador de Lagada, provando que Gonzalo deve mais homenagem do que pretende pagar. Ah, nossa, que top. Essa do pobre tem que pagar mais do que deveria. Meu Deus, eu pensei que tinha parado de gravar, Jesus. 1h, 41 minutos, 42 segundos. SCP-701-1 entra neste ponto do estágio, o direito. Todo o elenco parece perceber. Gonzalo se levanta, amaldiçoa como uma parte para o público e corre para o palco deixado. O resto do elenco, incluindo o Alinda e Francisco, que entram do palco à esquerda, restringem fisicamente Gonzalo e o arrastam de volta ao palco. Enquanto isto, SCP-701-1 se move para o centro do palco. Ele fica em frente ao trono do Gonzalo. 1h, 43 minutos, 8 minutos. Um laço jogado no palco por cima. O força Gonzalo entra no laço quando ele começa a xingar em italiano. Em um lugar, possivelmente em latim, o laço é esticado e o lenço derruba Gonzalo. Ele começa a asfixiar. Nossa, top. 1h, 43 minutos e 32 segundos. Antônio fala. Com isso, o tributo é pago integralmente. O ator pega SCP-701-1900-B, a adaga, e a desenha no estômago de Gonzalo, derramando seu intestino no palco. Ainda pega para 1h, 44 minutos e 4 segundos. Ainda pega a adaga de Antônio. Ela fala. Com isso, o sangue do tolo é do rei enforcado. Ela corta a garganta de Antônio. 1h, 45 minutos e 31 segundos. Cordas caem do teto do palco. Um laço para cada membro do elenco. O elenco se reúne embaixo deles. Ainda se posiciona ao lado do SCP-701-1. 1h, 46 minutos e 12 segundos. Ainda. Com isso, nosso sangue é do rei enforcado. O elenco se enforca. Na mesma hora. Pera. Ah, sim, entendi. 1h, 47 minutos e 33 segundos. SCP-701-1 move os cadáveres pendurados e move os cadáveres chega ao centro da frente. 1h, 47 minutos e 41 segundos. As luzes do palco se apagam. 1h, 47 minutos e 46 segundos. Sons de gritos e violência física ao redor da câmera. 1h, 40 minutos e 22 segundos. Som alto. Provavelmente a câmera está sendo derrubada. 1h, 49 minutos, 1 segundo. A câmera está destruída. A fita termina.
Jesus. Meu Deus, cara. Jesus. Sinistro. Bem, acabamos aí por aqui. Mas o próximo SCP vai ser um SCP um pouquinho assim, né? Perigosinho. Quando os dias que